Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de filosofia. Então, nós estamos aí com a nossa aula para o primeiro ano do ensino médio, beleza? Já estava com saudade de vocês, faz tanto tempo, né? Pegue aí o seu material para a gente começar mais uma reflexão filosófica para o dia de hoje, beleza? Vamos lá, então. Nessa aula, nós vamos dar continuidade àquela reflexão filosófica a respeito do ser humano, ok? Fazer uma rápida revisão do que a gente já trabalhou na aula passada, onde nós também refletimos sobre o ser humano. E se você pega seu livro, né, lá no capítulo número 5, né, a partir da página 37, né, você vai acompanhar aí e vai ver que o tema da nossa aula era a respeito do ser humano, mas uma reflexão a respeito de um ser humano como um ser de razão, um ser racional. O que isso significa? Significa que o ser humano tornou-se parte fundamental das reflexões filosóficas desde a filosofia clássica. Aí, na aula passada, nós vimos que Sócrates trazia uma reflexão sobre o ser humano, dizendo que o ser humano é um ser de razão. Esse ser de razão teria que buscar conhecer a si mesmo, né? Buscando conhecer a si mesmo, desenvolvendo esse raciocínio a respeito de si, sobre a filosofia, como um modo melhor de viver em sociedade, né? Então, Sócrates desenvolve até um método de filosofar, conhecido como maêutica, que vocês todos já estudaram também em anos anteriores, a respeito dessa busca do conhecimento, ou seja, dar luz ao conhecimento. Depois, nós vimos também, no mesmo capítulo da aula passada, o pensador, seguidor do raciocínio socrático aí, Platão. Platão que vai trazer a reflexão a respeito do ser humano e vai entendê-lo como um ser que vai ser como um intermédio entre dois mundos, duas realidades, o mundo inteligível e o mundo sensível, que nós já explicamos isso em aulas anteriores. Então, o ser humano seria, no pensamento platônico, como se fosse uma alma aprisionada no nosso corpo. O nosso corpo, que está aí no mundo sensível, capta né, os conhecimentos do mundo por meio dos sentidos, e a nossa alma que busca o conhecimento inteligível, visto que, segundo Platão, a nossa alma deixou o mundo inteligível, rompeu ligação com o mundo inteligível, e aprisionou-se no nosso corpo, encarnou-se no nosso corpo. E como que essa alma se libertaria? Por meio da filosofia, por meio da reflexão. Então, o ser humano, segundo Platão, seria esse intermédio entre o mundo inteligível e o mundo sensível. E ainda no capítulo 6, ou no capítulo 5, perdão, finalizando o raciocínio da reflexão a respeito do ser humano como um ser de razão, nós vimos Aristóteles, que vai entender que o ser humano, além de ser um ser de razão, é um ser que deseja conhecer, que busca, que quer conhecer. E nesse processo do conhecimento, desenvolver esse conhecimento, Aristóteles diz que o ser humano tem que se relacionar no meio social, na polis. Portanto, o ser humano, além de ser um animal de razão, é um animal político, ou seja, aquele que se relaciona politicamente no meio social. E vivendo dentro de um meio social, na política, o ser humano também busca alcançar aquilo que ele chama, por meio das virtudes éticas, busca alcançar a felicidade. O que seria essa felicidade no pensamento aristotélico? Seria a finalidade última das nossas ações, ou seja, tudo que a gente procura viver, tudo que a gente procura fazer, visa alcançar a felicidade. E ela só será possível na prática das virtudes éticas. Tudo bem? Isso foi o que a gente trabalhou no capítulo número 5 da aula passada. Tranquilos? Vamos agora para o capítulo número 6. Né? Se você está acompanhando com o seu livro aí, pegue aí na página 46. Tudo bem? Nós vamos, nesse capítulo 6, avançar nesse processo de reflexão a respeito dessa natureza humana, compreendendo essa natureza humana, abordando outros pensadores ao longo da história da filosofia. Então, nós temos como título aí do nosso capítulo o ser humano como um ser de várias facetas, ou seja,
o ser humano que pode ser compreendido de várias maneiras, ok? Então nós vamos citar alguns pensadores para a nossa reflexão de hoje. O primeiro deles, vou colocar aqui, mais um pouco mais ao lado, beleza. O primeiro deles que nós vamos trazer aí, um filósofo moderno também, chamado Blaise Pascal, que ele vai fazer a reflexão a respeito do ser humano que se encontra entre o finito e o infinito. Né? Blaise Pascal parte do princípio que o ser humano é uma realidade muito complexa. Né? É algo muito grandioso para ser explicado. É algo enigmático. E qualquer forma que a gente tenta, que a gente possa tentar, ou qualquer maneira que a gente tenha que a gente tenha que usar para tentar explicar e compreender o ser humano racionalmente, qualquer uma delas será muito limitada para entender o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser muito complexo, muito gigante. Né? Ou seja, no pensamento de Blaise Pascal, é necessário compreender que o ser humano, para ele, é um ser mediano, que está localizado especialmente entre dois polos, né? Um polo superior e um polo inferior. O ser humano, então, seria o ser mediano, né? Ou seja, ele estaria oscilando entre esses dois polos, o polo superior e o polo inferior. Mas todas as vezes, segundo Pascal, que o ser humano tenta alcançar esse polo superior, alcançar esse conhecimento supremo, essa sabedoria absoluta, ele acaba por cair no polo inferior. Ou seja, nesse processo de busca para alcançar um polo superior, o ser humano acaba por despencar e cair num polo inferior. Mas estando no polo inferior, uma vez que ele caia no polo inferior, ele não está abandonado, porque segundo Blaise Pascal, uma luz, uma iluminação, uma sabedoria ajuda, né, proporciona esse ser humano a fazer aos poucos uma subida novamente. Né? Ou seja, começa a se retirar desse polo inferior. Então, no pensamento de Pascal, o ser humano vive entre esses dois extremos, né? No momento polo superior, outro momento polo inferior, e esses dois polos, né, vão representar uma possibilidade que o ser humano tem de tentar alcançar um equilíbrio, né? Tanto num desejo de alcançar o polo superior, quanto também no desejo de não ficar no polo inferior. Então o ser humano oscila, né? Mas tenta buscar esse equilíbrio nesse processo do conhecimento e da vida, da própria natureza humana. E segundo Pascal, esse equilíbrio, né, entre esses dois polos, essas duas dimensões, ocorre em toda a nossa vida. Né? Segundo ele, o ser humano, em um dado momento da vida, né, em algum momento, ou por um lado, o ser humano apresenta um conhecimento demasiado, né, ou seja, um conhecimento em excesso sobre algumas coisas. Por outro lado, ele parece apresentar também um conhecimento escasso sobre outras coisas. Então, demasiadamente, né, o ser humano às vezes tem muito conhecimento sobre algumas coisas. Por outro lado, em outros momentos, tem um conhecimento escasso sobre outras coisas. Então, oscila entre esses dois polos. Por um lado, conhecimento demais, por outro lado, conhecimento escasso. Então, ele busca esse equilíbrio. Segundo Pascal, a natureza humana é buscar esse equilíbrio. Só que esse equilíbrio, para ele, para Pascal, pode apresentar-se de maneira instável para o ser humano, ou seja, não tem uma estabilidade. Só que, diante dessa instabilidade, desse equilíbrio, Pascal diz que não precisa apresentar desespero algum. Tá? O ser humano não precisa se desesperar diante disso. Por quê? Porque existe, segundo ele, uma possibilidade de amenizar esse desespero.
E aí Pascal já usa o aspecto mais religioso para poder explicar essa forma de buscar amenizar esse desespero, que seria a crença verdadeira em Deus. Ou seja, para Pascal, Deus, então, mas que Deus, professor? Deus judaico-cristão, que parte do princípio de que ele daria esse equilíbrio, diminuiria o desespero do ser humano nesse processo de equilíbrio entre os dois polos. Por um lado, sabedoria demais, conhecimento em excesso. Por outro lado, conhecimento escasso, né? Ou seja, nenhum conhecimento. E isso poderia proporcionar no ser humano essa instabilidade, um certo desespero, que poderia ser amenizado com uma crença verdadeira em Deus. Tudo bem? Vamos para mais um pensador do pensamento, da reflexão filosófica a respeito da natureza humana. Temos aqui um outro filósofo, agora um filósofo italiano, Giovanni Pico della Mirandola, que vai refletir sobre o ser humano, mas vai trazer um aspecto muito interessante a respeito da dignidade do ser humano, ou a dignidade da pessoa humana. Mas para chegar a essa conclusão, Pico della Mirandola volta um pouquinho lá na filosofia clássica e traz a seguinte questão: o que faz o ser humano ser o que é? Ele retoma a ideia de Aristóteles para avançar a sua reflexão. Ele diz assim: Aristóteles, por exemplo, entende que o ser humano se define como um animal racional, tem aspecto animal, além da capacidade de raciocinar. E além disso, nós falamos também na introdução desse capítulo aí, recordando as ideias do capítulo anterior, falamos que para Aristóteles, além de ser um animal de razão, o ser humano é um animal político, que se relaciona politicamente. Mas essa concepção de animal racional, animal de razão, ela vai perdendo seu espaço, né? Especialmente a partir de agora, com o pensamento moderno. E Pico della Mirandola vai trazer uma reflexão importante, onde ele faz a seguinte pergunta em relação ao ser humano: o que há, ou melhor, o que há de admirável em sua essência que dê a ele maior dignidade em comparação aos demais? Vamos lá. O que existe de admirável e tão importante no ser humano que o torna mais importante que os outros seres, que os demais? No pensamento cristão antigo, né, o ser humano seria então um intermediário entre o animal e Deus. Ou seja, Deus cria o ser humano e o reveste de alguma coisa mais importante. Pico della Mirandola vai dizer assim: esse revestimento para o ser humano, que o diferencia dos outros animais, que não é apenas a sua capacidade de razão, é uma coisa chamada dignidade. Mas espera aí, o que faz o ser humano ser entendido como um ser digno, ou seja, revestido de dignidade? É simples. Pico della Mirandola faz a seguinte reflexão. Ele chega à conclusão de que Deus criou todas as coisas, todas as criaturas. Tá? E uma vez que ele criou todas as criaturas, deu a cada uma dessas criaturas que ele criou um modelo, um arquétipo. Ou seja, tudo o que existe foi criado por Deus e tem um modelo. Já o ser humano, segundo Pico della Mirandola, foi aquele ser considerado com uma especialidade absoluta, que Deus o cria, né? Deus cria o ser humano, mas não deixa para ele nenhum arquétipo, nenhum modelo. Então resta ao quê? Resta o quê ao ser humano? Cabe ao próprio ser humano, então, criar o seu próprio modelo, buscar construir-se, ou seja, buscar desenvolver-se. Por quê? Porque se ele não tem um modelo, um arquétipo, ele não está pré-determinado a nada. Ele não está determinado a ser alguma coisa. Ou seja, o ser humano é livre para ser no mundo. Ou seja, ele se desenvolve livremente usando a sua capacidade de razão. E é aqui que está a dignidade do ser humano. A capacidade de ser, a capacidade de se desenvolver, de buscar criar para si o próprio modelo
e de se realizar. Aqui se encerra a ideia da dignidade humana no pensamento de Pico della Mirandola. Vamos para o próximo pensador, ainda no capítulo 6, se você estiver acompanhando aí, página 49, Max Scheler. Max Scheler vai trazer a seguinte reflexão: o ser humano como espírito. Muito tempo depois de Pico della Mirandola e de Pascal, essa questão da natureza humana continuou sendo assunto e inquietando diversos filósofos. E um deles é esse que nós vamos tratar agora, que está aí entre o final do século XIX e o século XX, que sofreu influência da fenomenologia. Fenomenologia você estudou lá no ano passado, estudos dos fenômenos que ocorrem na mente do indivíduo. Okay? E, além de ser influenciado pela fenomenologia, ele vai fazer algumas reflexões a respeito de antropologia filosófica, ou seja, reflexão sobre o ser humano. Então, Max Scheler compreende o ser humano como essencialmente espírito. Para compreender esse conceito, é preciso saber que ele traz consigo a ideia de personalidade. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que, segundo Max Scheler, o ser humano não é nem um ente imaterial e nem ou transcendente e nem um ser composto apenas de corpo. Ou seja, o conceito de espírito ou personalidade é uma síntese dessas duas esferas. Eu tenho a esfera que é transcendente, né, que é algo imaterial no ser humano, e tenho a esfera que é corpo, que é matéria. E o conceito de espírito na ideia de Scheler traz a seguinte reflexão: o espírito é o que está por trás das manifestações psíquicas e também do corpo, mas não está separado de nenhum deles. Então, o homem é um entrelaçamento entre espírito, manifestações psíquicas e corpo. Ele seria, então, uma espécie de ser no qual se pode identificar uma espécie de tribalismo. O que é isso? Vamos lá, então. O ser humano, a dimensão humana, no pensamento de Max Scheler, é que o ser humano entende o ser humano como um espírito. Tá? Ele compreende, parte do princípio de que o ser humano é essencialmente espírito. Mas espírito aqui no pensamento de Scheler não é como se fosse uma alma que está ali no ser, etc. Não. Tá? Max Scheler faz a reflexão a partir do princípio que esse espírito é uma parte que compreende o ser humano, que não é aquela parte apenas física ou a parte imaterial ou psíquica. Então, o espírito reuniria essas duas coisas. Então, o ser humano seria naturalmente composto dessa tríade: espírito, a parte inteligível, psíquica e corpo. Essa é a ideia e característica de espírito, segundo Max Scheler, que resumiria a ideia de ser humano. Vamos para o outro pensador alemão, Ernest Cassirer, que vai trazer a seguinte reflexão e conceitos a respeito da dimensão humana. Esse pensador agora, Ernest Cassirer, ele tenta abranger um pouco mais a ideia de ser humano. E ele parte do princípio que entender o ser humano dentro do aspecto racional é pouco em relação a tudo aquilo que o ser humano representa. Falar que é apenas um animal racional não entenderia o ser humano por completo. Tá? Falar como um animal racional seria algo muito limitado em relação ao ser humano. Por quê? A parte racional do ser humano, segundo ele, está lado a lado da parte emocional, assim como também da linguagem, da lógica científica, do desenvolvimento imaginário, da poesia e assim por diante. Só que esse pensador ele vai refletir e leva em consideração cada uma dessas dimensões aí. Então ele entende que existe algo em comum em todas elas e que leva o ser humano a ser definido como um animal simbólico. Como assim, professor? Porque todas essas dimensões permitem ao ser humano, desenvolvem no ser humano a capacidade de criar e gerar símbolo. Então, o ser humano, segundo Ernest Cassirer, não é apenas um animal de razão, mas sim um animal simbólico. Mas o que significa dizer que o ser humano é um animal simbólico? O que é
o simbólico que aí se apresenta. Segundo Ernest Cassirer, é aquilo que consegue representar, substituir ou sugerir algo por algo, sugerir algo por meio, geralmente, de uma analogia. Ou seja, o ser humano é um ser capaz de gerar símbolos. Uma vez que ele pode gerar símbolo, o símbolo pode representar alguma coisa, pode sugerir alguma coisa, pode fazer uma comparação com alguma coisa. Então, ele vai classificar que existem 3 sistemas simbólicos ao longo dessa história da humanidade: o mito, a linguagem, as ciências. O mito, que segundo ele, tem a função de expressar. A linguagem comum, cuja função é intuir e representar, mostrar. E a ciência, as ciências, cuja função é dar sentido, explicar racionalmente, dar razão para aquilo que foi simbolizado. Tudo bem, meus queridos? Encerramos por aqui o nosso capítulo número 6 da aula de hoje. E eu gostaria que você fizesse os exercícios da página 51 e 52, tudo bem? Continua valendo aquele nosso combinado. Terminou a aula do capítulo, né? Qualquer que seja, você já tem como responsabilidade fazer os exercícios daquele capítulo. Tudo bem? Um forte abraço. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, bons estudos e até mais.